processo 16 da pauta, como disse, também de minha relatoria, é o que passo a relatar. Este é o processo de auditoria de conformidade instaurado com a finalidade de analisar a renovação dos incentivos fiscais concedidos à empresa Maria do Carmo Soares e Companhia Limitada, média empresa, no exercício 2017, decorrentes do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. No relatório técnico preliminar, a SESEX da relatoria apontou uma irregularidade com 2 achados relacionados à renovação do incentivo à referida empresa sem observância da legislação e acima do percentual permitido, sugerindo a citação dos possíveis responsáveis. Devidamente citados, o secretário e o assessor alegaram ilegitimidade passiva, uma vez que a competência para deliberar sobre o enquadramento e renovação de incentivos no PRODEI, que era à época e única e exclusivamente do Conselho de Desenvolvimento Empresarial, SEDEM. No relatório técnico de defesa, a SESEX sugeriu a manutenção da responsabilidade apenas do secretário e o Ministério Público de Contas, por meio de parecer do procurador, Dr. William de Almeida, opinou pela manutenção de ambos os achados, pela aplicação de multa aos 2 responsáveis, com expedição de recomendações. O feito foi chamado à ordem para determinar a situação da empresa beneficiada pelo incentivo como terceiro interessado. A situação via ofício foi infrutífera, razão pela qual foi realizada a notificação editalícia, entretanto, a empresa não se manifestou, sendo declarada rével. Em nova manifestação, o procurador de contas ratificou os termos do parecer anterior. É a síntese do relatório, eu coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Com relação à irregularidade imputada ao assessor técnico, concordo com a SESEX e dou por sanado o achado, uma vez que, além de o parecer não vincular a decisão do SEDEM, sendo meramente opinativo, não há normas que definem a metodologia de avaliação dos referidos requisitos. Especificamente com relação à atuação do ex-secretário, é importante observar que no período de sua gestão, 7 de julho de 2017 a 20 de março de 2018, o poder de decisão final na concessão dos incentivos fiscais era exclusivo do SEDEM, nos termos da Lei Complementar 132 de 2003, vigente até 2019. A Lei 10.453 de 2016, por sua vez, estabeleceu competência conjunta entre o SEDEM e SEDEC para avaliação e definição dos segmentos econômicos que seriam beneficiados. Observe-se que as competências estabelecidas pelas referidas leis são distintas. Uma define quem decide, quem concede o benefício fiscal, a outra estabelece quem deve avaliar e definir os segmentos econômicos que poderão ser beneficiados. Os achados de auditoria dizem respeito diretamente à concessão, renovação de benefícios fiscais, e não aos estudos preliminares à concessão, estes sim, feitos pelo SEDEM juntamente com a SEDEC. E equivoca-se a auditoria ao afirmar que o julgamento do SEDEM trata-se de uma espécie de homologação. Não é essa a interpretação que se extrai do artigo 4º da Lei Complementar 132 de 2003, que expressamente dispõe que compete ao SEDEM apreciar e julgar os pedidos de incentivos fiscais e financeiros. A decisão de renovação dos incentivos da empresa mencionada, portanto, não foi exclusiva e pessoal do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, mas do SEDEM, que aprovou por unanimidade a concessão com os votos, inclusive do secretário da SEDEC, além dos votos do secretário de Estado de Planejamento, de Fazenda, Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, do Procurador-Geral do Estado e com a participação da Câmara Setorial de Indústria e Comércio e da Câmara Setorial de Minas e Energia. Além disso, a renovação dos incentivos formalizada pela Resolução SEDEM 367 de 2017 foi ratificada pelo Decreto 1303 de 2017 do Poder Executivo Estadual. Assim, não é razoável imputar a responsabilidade a uma única pessoa quando a deliberação final de renovação de incentivo foi adotada em conjunto, à unanimidade, por várias autoridades integrantes do Conselho. No caso, o gestor alega sua ilegitimidade para integrar esse processo, no entanto, ele também contribuiu, embora indiretamente, para a deliberação do SEDEM, razão pela qual não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva levantada. No mérito, conforme acima mencionado, a deliberação de renovação dos incentivos era a época exclusiva do SEDEM. Além disso, não há qualquer menção nas normas respectivas que induzam ao entendimento de que o SEDEM simplesmente homologa as decisões do secretário de Estado, como afirmado pela auditoria. O julgamento efetivo é do Conselho, que aprecia e delibera sobre a concessão ou não dos pedidos.
No relatório técnico conclusivo da SESEX, a auditoria presumiu haver irregularidades ao afirmar que não há comprovação nos autos do cumprimento dos requisitos dispostos na legislação, tampouco consta a comprovação do recolhimento de 5% do valor do benefício para o PRODEIC ou da apresentação da relação dos investimentos realizados em responsabilidade social e ambiental. Nesse ponto, é necessário rememorar que, de acordo com o Manual de Auditoria de Conformidade, aprovado pela Resolução 13 de 2016, o auditor possui prerrogativas asseguradas no exercício do controle externo, entre elas as garantias de acesso aos documentos, dados, informações, aos sistemas informatizados fiscalizados e a possibilidade de requisição verbal por escrito de tudo que for necessário para desenvolver seus trabalhos. Assim, se não consta dos autos os documentos necessários, o responsável pela auditoria deveria se empenhar em obter tais informações, fato que não ocorreu. Entendo que uma auditoria bem elaborada não pode presumir irregularidades, tem que provar a existência delas, a fim de propiciar o convencimento seguro do julgador, ainda mais em matéria de tamanha relevância. Com relação ao não atingimento do número de empregos firmados no termo de acordo, a matéria foi expressamente reconhecida pela SEDEC, o que a levou ao SEDEM, que, por sua vez, concluiu não ser esse um motivo para negar a renovação dos incentivos. Diante do exposto, deixo de acolher os pareceres do Procurador de Contas e voto no sentido de conhecer e julgar improcedente a auditoria de conformidade, uma vez que a formalização do termo de acordo não dependia da vontade do gestor, cabendo-lhe respeitar a deliberação do SEDEM, que aprovou a concessão da renovação dos incentivos à empresa. É a síntese do voto e pergunto aos senhores conselheiros se votam de acordo. Com a palavra, o senhor conselheiro Valdir Theis. Obrigado, senhor presidente. Já de antemão eu acompanho a Vossa Excelência e parabenizá-lo pelo voto, porque esse voto aqui demonstra, senhor, Vossa Excelência traz muito bem a necessidade de avaliarmos as questões relacionadas à responsabilidade subjetiva de cada um. E me faz recordar um voto que nós mudamos a nossa forma de pensar e decidir no caso da cultura. Vossa Excelência lembra, a gente vinha imputando a responsabilidade ao gestor da cultura pelos recursos não prestados contas, que não havia sido prestada conta pelos promotores culturais, quando, na verdade, não era decisão dele, mas sim do Conselho da Cultura, que decidia a quem eram outorgados os benefícios do financiamento financeiro na época, e se mudou, e Vossa Excelência traz isso aqui com muita propriedade agora. Parabéns. Obrigado, conselheiro. Então, encerrada a votação, aprovado por unanimidade o processo 11.910/2018, de minha relatoria, Acordo 93/22, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Auditoria de Conformidade sobre incentivos fiscais concedidos no exercício de 2017, improcedente, publique-se o processo.